Olá, olá, turminha. Mais uma vez de volta. Vamos resolver aqui agora a próxima questão, a questão de número 10. Questão aqui de número 10, uma questão bacana, uma questão de proporcionalidade, certo? Repara nela aí. Uma cidade litorânea irá realizar uma obra de alargamento da faixa de areia da praia. A empresa responsável pela obra irá utilizar uma embarcação para transportar areia para a praia. Transportando 10.000 metros cúbicos de areia por dia, essa empresa concluirá o alargamento de toda a orla em 60 dias. A empresa decidiu, então, executar essa obra fazendo o transporte de 12.000 metros cúbicos por dia. Com essa decisão, essa obra deverá ser concluída em quantos dias? A primeira pergunta é: vai levar mais dias ou menos dias? O que é que vocês acham? Então, a ideia principal aqui é que você perceba que em 60 dias, carregando 10.000, vai dar certo a obra. Só que aí o que, é que ela vai fazer agora? Ela vai aumentar o número do carregamento. Com isso, vai diminuir os dias. Por que isso? Repare que se eu vou construir uma casa e tenho pressa para terminar essa casa, eu tenho que contratar o máximo de pessoas possível para diminuir o número de dias. Ou seja, quanto mais gente executando, menos tempo vai ser gerado nessa construção. Aqui é a mesma coisa. Quando você pega lá a relação de número de dias com o carregamento e faz a mesma relação com o número de dias e o carregamento, se o carregamento aumentar, o número de dias vai diminuir, certo? Se o carregamento diminuir, o número de dias vai aumentar. Ou seja, isso é chamado de proporção. Nesse caso aqui é uma proporção inversa, certo? Porque a proporção inversa é o seguinte: quanto mais eu aumento uma grandeza, mais a outra vai diminuir. Quanto menos eu diminuir a outra vai aumentar, a outra grandeza vai aumentar. Ou seja, uma viagem para uma outra cidade, se eu quero ir, eu quero levar menos tempo, eu tenho que apertar o pé no carro para ele andar mais. Aí eu vou gastar menos tempo. Se eu não tenho pressa, se eu não tenho muita pressa para chegar lá, é só diminuir a velocidade que ele vai normalmente. Do mesmo jeito é a questão é essa questão. O raciocínio é basicamente o mesmo. Enquanto eu crescer uma grandeza, a outra grandeza vai diminuir. O que são essas grandezas aqui? É os carregamentos e os dias. Repara que o seguinte, ó, ele diz que ele vai ter ele vai pegar lá, ó. Deixa eu pegar aqui a cor, isso. Então, ó, ele tem em 10 dias ele vai executar essa obra, ou com 10.000 metros cúbicos por dia, em 60 dias ele termina essa obra. Só que ele vai aumentar para 12.000 metros cúbicos de areia. Consequentemente, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Como eu disse, acabei de explicar. Como essas grandezas vão aumentar, essas grandezas vão diminuir. Quando isso acontece, nós temos uma proporção inversa. Como é que eu resolvo isso? Eu vou manter a primeira relação e vou inverter a segunda relação, certo? A segunda relação de grandezas. Agora sim, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, né? A famosa multiplicação cruzada. Meios por extremos. No tanto, eu vou ter aqui, ó, 12 vezes x, 12x, igual a 10 vezes 60, 600. X isola x é igual a 600 dividido por 12. Portanto, x vai ser igual a 50 dias. Repara aí na ideia. Então, essa é a ideia da resolução da questão, essa é a ideia da resolução dessa situação. Repara que o número de dias fez foi diminuir, porque ele aumentou a quantidade de trabalho. Com isso, a quantidade de dias
vai diminuir. Quanto mais trabalho, menos tempo ele vai gastar, certo? Então, essa é uma questão de proporção. É um conteúdo bacana que você precisa dar uma analisada, estudada legal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Espera até a nossa próxima questão.